A verdade é que eu sempre quis ser mãe. E eu sempre pensava que quando eu fosse mãe, quando eu me tornasse mãe, eu ia fazer tudo aquilo que a minha mãe nunca tinha conseguido fazer. Ou pelo menos aquilo que eu achava que ela não tinha conseguido. Eu achei que eu ia ser aquela mãe que passa horas e horas brincando no chão. Eu achei que eu seria a mãe paciente, a mãe que sempre tem uma resposta pacífica para dar, a mãe que não se desespera, a mãe que tem calma quando o filho adoece. Eu sempre achei que eu seria uma mãe que na verdade não existe, porque mãe é a construção de um ser novo que só passa a existir quando você ganha um filho. O universo da maternidade me trouxe tantas revelações minhas e principalmente revelações que eu não tinha da figura da minha mãe. Quando eu olho agora para minha mãe, eu percebo que ela fez tudo aquilo que ela podia, que ela sabia, que ela conseguiria fazer por nós. Minha mãe criou 4 filhos praticamente sozinha, trabalhava de segunda a sábado em tempo integral. Muitas vezes saía de casa com a gente doente e antes de eu ser mãe eu pensava assim, poxa vida, como é que ela tem coragem de sair de casa com a minha irmã mais nova com febre? Hoje eu sei, sendo mãe, precisando trabalhar, que nós como mães temos responsabilidades não só emocionais para com os nossos filhos, mas também responsabilidades legítimas de manter o lar, de ter que trabalhar para poder bancar, né, a vida dos filhos. Hoje eu entendo o quanto é difícil, o quanto foi difícil para minha mãe, muitas vezes, ter que trabalhar quando ela queria ficar em casa com a gente mais um pouco. E agora eu trago para vocês uma história muito interessante de quando, lá na minha pequenez, 5, 6 anos, eu inventei que eu queria ter uma casinha na árvore. Todos os dias eu dizia, mãe, por favor, faz uma casa na árvore para mim. Ela olhava e dizia, filha, eu não tenho tempo, mas um dia eu vou fazer. E eu sempre fui uma criança muito insistente, eu sonhava muito com as coisas e todos os dias eu pedia. Pedia falando, pedia escrevendo cartas, pedia cantando músicas. Lá estava eu, a Camilinha pequenininha, pedindo, faz uma casa na árvore, mãe, faz uma casa na árvore. Eu lembro de um dia que eu acordei sábado com batucadas no quintal. Acordei, fui lá ver o que era e era minha mãe, trepada num pé de goiabeira, martelando. E eu disse, mãe, a senhora não vai trabalhar? E ela disse, hoje eu não vou. Hoje eu vou fazer sua casa na árvore. Gente, ela trabalhou logo do início do dia até o entardecer. Eu lembro que eu levava comida para ela e ela lá em cima da árvore fazendo a minha casinha, sozinha. Uma mulher que não tinha nenhum atributo de pedreira, de marceneira, de engenheira. Ela estava ali sendo movida por um único desejo, realizar o meu sonho. E ela fez a casinha do jeito que ela soube fazer. E ao final do dia desceu ali da goiabeira e disse, Camila, vem subir na casinha. Tinha uma escadinha assim estreita. Eu era uma criança muito gordinha e quando eu olhei para a escada eu senti medo. E eu lembro dela dizer, vai filha, sobe que eu te ajudo. Quando eu olhei para as mãos da minha mãe, as mãos dela estavam inchadas, cheias de farpa, sabe aquelas farpinhas que doem tanto quando você tem uma? Imagina você com a mão toda cheia de farpa. Eu quis pegar na mão dela, ela tirou a mão e disse, filha, sobe. Me impulsionou para subir na casinha e eu lembro que lá de cima eu pude ver toda a nossa vizinhança. Uma coisa interessante dessa casinha da árvore é que a nossa casa era uma casa conjugada, era uma casa que não tinha janelas. E ali, aquela casinha que a minha mãe fez para mim, me deu a primeira janela da minha vida. Uma janela que fez eu olhar por cima da vizinhança, eu podia avistar lá longe o prédio onde moravam os meus primos. E foi um presente que eu nunca vou esquecer. Ser mãe é luta, é trabalhar muito, como eu trabalhei. Criei 4 filhos queridos. Trabalhei 30 longos anos sem férias.
Mas hoje eu estou vendo o resultado dos meus filhos. Graças a Deus, me dão muito gosto na vida. Certo dia, minha terceira filha, Camila, com 6 anos, falou para mim: mamãe, meu sonho era ter uma casa numa árvore. E eu, com as mãos que Deus me deu, eu fiz a casa da minha filha. Ele depois pegava os livrinhos dela e estudava lá em cima. Eu tenho que agradecer a meu Deus pela força que Ele me deu para criar meus filhos. Então é isso, pessoal. Essa é a minha mãe, essa guerreira maravilhosa, como ela mesma falou. Eu tenho muito orgulho dela e eu espero que vocês consigam ter orgulho das mães de vocês, porque Deus nos deu as nossas mães para que a gente fosse cuidado, para que elas fossem instrumentos dele, né? Obrigada, mãezinha.